Olá, a Web TV recebe hoje aqui em Brasília o pré-candidato do PSC a presidente da República, Paulo Rabelo de Castro. Um dos mais renomados economistas do país, carioca, bacharel em Direito, com vasta experiência e formação acadêmica internacional. Um liberal convicto. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Leandro, e para todos que acompanham, os webianos do Esplanada, meu boa tarde, linda tarde aqui na Auto Central. O senhor que é um economista e tem acompanhado bem a situação do país hoje, a crise dos combustíveis, de abastecimento. O problema é só a incidência de PIS/COFINS nos combustíveis ou não, é de gestão também? Incidência de excesso de intromissão do governo nas atividades privadas, não é? Fim de um ciclo político e econômico no Brasil, eu estou sendo grave, né? Na realidade, um Brasil antigo está acabando, um monopólio da Petrobras está trincado e não dá mais para colar. Lembrando que, olha, o mundo mudou ali em 68. Né? Então, o problema é de gestão, então, o senhor está falando entre linhas. Entre linhas, não. Em todas as linhas é um problema de gestão do monopólio da Petrobras, um problema de gestão da pauta do país, que não tem plano. Ele até tem uma agenda de transição, que é o Ponte para o Futuro, que não é um plano, não é apenas uma carta de intenções. E há anos o governo não tem plano. Aliás, o plano de 20 metas que eu, como pré-candidato, estamos acabando de elaborar a versão final, ela já está pronta há 40 anos, porque há 40 anos eu apresento em nome da população brasileira para vários candidatos, desde Tancredo Neves, planos de governo. Só que agora, não querendo terceirizar mais, a bronca é comigo, né? Eu resolvi aceitar essa provocação, esse desafio que o PSC me colocou à frente e vamos levar essas 20 metas, nas quais a primeira é a própria questão do pleno emprego, que foi largado para trás. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, quase, né? Já sou ex-presidente do IBGE, não preciso citar o número na vírgula, mas 14 tantos desalentados, que foi uma estatística que eu coloquei no ar, porque estava lá e nunca ninguém dizia quanto, ninguém é tocado nesse assunto, são 27,7 milhões de desempregados desalentados. É atacar essa questão da insatisfação popular geral, e é essa que explica apoio a caminhoneiro. Não é apoio a caminhoneiro, apoio a um transtorno, apoio a um baita prejuízo na agricultura, para não falar de outras atividades econômicas, pessoas ficam presas... IBGE e depois presidente do BNDES do governo Michel Temer. Do BNDES é aquele que fui por acaso, né? Na realidade, o presidente Temer soube da saída de Maria Silvia, assim, de uma forma completamente súbita, inesperada, no mês de maio, está fazendo praticamente um ano agora, né? E ele me liga dizendo, olha, a bola está no teu pé, eu preciso, e eu aí não nego fogo. Ele precisava daquela colaboração e acho que fiz uma excelente contribuição. Por quê? Porque o BNDES estava destroçado por aquele monte de acusações. Não vem ao caso. O fato é que nós reestruturamos aquele banco, que é um banco superavitário, haja vista que está socorrendo desde o ano passado com bilhões e bilhões o governo federal para cumprir a tal regra de hoje. Esses bilhões não saem de lugar nenhum que não seja o caixa do BNDES. Portanto, tem um banco que tem caixa, muita caixa. Então, falando um pouco, puxando BNDES e geração de emprego, como é que o BNDES pode colaborar? O senhor que passou por lá sabe, num eventual governo do senhor, o que o senhor faria? Há 65 anos o banco ele tem essa característica de via grandes obras de infraestrutura. Nós não temos hoje em dia. O Brasil, este ano passado, bateu a mínima proporção entre investimento público e PIB, né? Beirando ali 1,5%, já bateu quase 7% do PIB. Então, o que significa dizer, um país que praticamente hoje perdeu malha, a malha ferroviária, de que tanto se lembra agora com a crise dos caminhoneiros, mas nós lá, além de lembrar a questão da infraestrutura, temos que lembrar que falar de combustíveis é falar de imposto.
Metade do tanque que você põe é de imposto, seja de gasolina, diesel um pouco menos, e zerar por 1 minuto, mas, no entanto, reonerando, como eles estão pretendendo, a folha de pagamento, seria uma bobagem extraordinária, porque o nosso outro objetivo num governo de pleno emprego é não onerar a relação. Se você é meu patrão, eu quero que nada esteja entre nós, a gente... Não, o livre mercado, ele pode ter essas balizas, a CLT reformulada, e agora uma reforma que houve já deu umas balizas, mas não fizeram o principal, que é simplificar o conjunto desses extras que a gente chama aí de direitos ou conquistas dos trabalhadores, botar isso simplificadamente numa alíquota só. E aí baixaria ainda mais a distância entre o que você acha que eu estou te devendo, se eu te paguei certo ou errado, que é a fonte inesgotável de dificuldades na relação entre patrões e empregados. Eu, por exemplo, como sempre expliquei isso com muito detalhe, eu nunca tive um problema trabalhista. Realmente nunca. Vamos entrar nesse tema daqui a pouco, inclusive falar de reforma tributária e reforma fiscal. Conosco hoje aqui na Web TV em Brasília, Paulo Rabelo de Castro, economista, bacharel em Direito, candidato a presidente pelo PSC.